a Tata Martino. Eu sou Freire. E esse é o nosso canal No Barco pelo Mundo. Bom, eu vou contar para vocês o porquê que a gente resolveu mudar a nossa vida para um veleiro. A gente morava na Flórida, em Boca Raton, já há quase 5 anos, né, amor? E a gente levava uma vida assim, dentro dos padrões americanos, uma vida bem normal. E aí a gente falou, bom, a vida não é só isso, né? Trabalhar, pagar conta, a gente estava um pouco satisfeito com isso, a gente não tinha tempo mais para fazer as coisas que a gente realmente gostava, né? Que O a gente... encanto americano acabou. É. A gente, todo mundo animadão para ir para os Estados Unidos, e a gente começou a descobrir que aquilo lá é uma matrix onde as pessoas só trabalham para depois morrer. É. E aí nós resolvemos, um dia na praia, o Freire falou assim, o que você acha da gente mudar para um barco? Eu não demorei 10 segundos, eu falei assim, vamos, né? E aí a gente foi para casa, começou a pesquisar no YouTube alguns canais de pessoas que moravam a bordo, e para minha surpresa, eu vi muitas pessoas que moravam a bordo, muitas, assim, muito mais do que eu imaginava, né? Hoje, aqui na Europa, tem 75 barcos brasileiros aqui. É bastante. E isso foi uma inspiração pra gente. Falei assim, nossa, por que não? Então, assim, a gente ia juntar duas coisas que a gente mais gosta, que é viajar e, né, conhecer novos lugares, pessoas, e também a vida no mar, né? Que a gente é super encantado por isso. A gente tinha um barco no Brasil, então foi, assim, um prato cheio, né, pra gente. Outra coisa, vocês estão vendo o carro passar aqui, é que a gente está a gente está na rua, na avenida. Na avenida, nós estamos com o carro no meio da avenida. Vem! Tem um canal, que é o canal central da cidade, e a gente conseguiu esse é o X, ó. Esse é o X. Esse é o mala daqui do barco. Esse é o capitão, é o patrãozinho. É o patrãozinho, que quer sair, ele está chamando a gente porque quer sair. Bom, de toda forma, a gente começou a pesquisar barco, eu sabia todos os barcos que a gente poderia comprar dentro do valor que a gente estipulou para comprar. O tamanho também, que a gente procurava barco entre 48 e 58, né? E aí a gente acabou indo para... E nosso trato era que a gente sairia com o veleiro de onde nós comprássemos o barco. Se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Europa, na Ásia, enfim, onde a gente comprasse, a gente ia sair com o barco. E a gente até estava vendo um barco nos Estados Unidos, mas não deu certo. Aí nós vimos que tinham muitas opções de barco na Itália e na Croácia, e a gente sabia que os barcos da Croácia tinham um preço melhor em função deles terem 40% do mercado de charters. E todo mundo dizia, não compre barco na Croácia. Porque é de charter, barcos usados, né, muito usados, as pessoas não dão manutenção, enfim. Pegamos o avião e fomos para a Itália e para a Croácia. Então, a gente já está há mais de uma semana aqui na Croácia procurando os barcos, procurando o nosso barco. A gente deu uma olhada em alguns modelos no Janot 54, achei lindo, um espaço ótimo. O Freire gostou de um outro, do Elan. Um belo barco, mas tem muita coisa para resolver, muita coisa para arrumar. Amanhã a gente deve olhar mais outros barcos mais perto de Split, parece que tem um outro em Dubrovnik. E aí a gente tomar uma decisão antes da gente ir embora. Tem barco aí, amor? Falta de barco aqui. É difícil escolher, hein? E gostamos também do Janot 50, que está muito mais novo do que esses outros que nós vimos. Vamos ver se é esse aí. Foi o primeiro barco que a gente viu e a gente se apaixonou pelo barco. Por fora ele estava um pouco judiado, mas por dentro estava todo novinho. Eu falei assim, chegamos no hotel, eu falei assim, vamos mandar proposta para esse barco. Senão vai outra pessoa vai mandar proposta e vai comprar, porque a gente tinha visto alguns outros e todos antigos por dentro, mal cuidado, e esse estava novinho, super bonito. Eu falei, não, quero mandar proposta para esse. Aí mandamos a proposta e eles aceitaram. Você não precisa chorar. Eu tô feliz, muito feliz.
verdade. Assinou! Assinou! Quintalzinho de casa. Vou ficar uma semana aqui, ó, na minha casa. Aí nós fomos comemorar, né, amor? Não, daí nós só tínhamos usado dos 10 dias que nós tínhamos previsto para procurar barco, nós no terceiro, quarto dia, nós já tínhamos achado o barco. É. Fizemos uma proposta, eles toparam. Eu falei, bom, assinaram, toparam, vamos passear. Vamos passear. E fomos para Dubrovnik. A gente tá aqui em Dubrovnik comemorando a compra do nosso veleiro. Dura que tem que carregar para casa. A gente achou um apartamento muito bacana. Muito legal. No meio da cidade. E com uma velhinha louca que botou a gente uns 10 quilômetros daqui para estacionar o carro. Ela fez a gente tirar o carro do estacionamento público, levou a gente para o estacionamento da casa dela. Uns 10 quilômetros daqui, nós voltamos a pé. Ela falou, não, 7, 8 minutos para voltar a E pé. ela parecia aqueles caipiras que andam rápido, sabe? Gente, que eu é isso, nunca eu vi com a uma- mala atrás. Ela devia ter uns 60 anos, mas eu nunca vi uma senhorinha correr tanto quanto ela. Brincadeira. Cheguei suando no quarto. E agora ela quer matar sede no vinho. Depois de Dubrovnik... A gente resolveu ir encontrar esse casal de amigos nossos, o Beto e a Thaís, do Shogun, e era meu aniversário também. Aí foi dupla comemoração, a compra do barco, meu aniversário, e aí a gente andou até a ponta da bota. Sabe onde você tá? Na sola da bota. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Mas Bote tem que andar. sorriso na cara e diga adeus à solidão. Mas tem que andar 4.500 quilômetros para chegar na sola da bota. Tem que andar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Thaís é nada! Tudo! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Ativo, Thaísa! Pegamos o carro, fomos até Milão e nós tínhamos que voltar para Miami para... Não, nós tínhamos que voltar para cá para pegar o barco. E nós só tínhamos um mês Tinha um mês. para desmontar tudo e vir embora. Fomos para Miami, desmontamos nosso apartamento todinho, vendemos várias coisas, tudo que a gente tinha lá. E voltamos para a Croácia para pegar o barco. E aqui começa, ou termina uma fase nossa e começa uma nova fase. Olha só quanta mala a gente tem aqui. Olha isso, desmontando o apartamento. Em 2 dias, vendemos todos os móveis do apartamento, tudo que tem aqui. Agora só tem mala, o que sobrou aqui é mala que a gente vai levar. Poucas ferramentas, poucas coisas aqui. Já comecei a lavar os lençóis, as roupas de cama que eu vou levar, porque eu já tô sabendo que lá custa bem mais caro que aqui, e as roupas daqui são ótimas, então já tô lavando pra gente levar. Oi, a saga começou, carregando a caminhonete para levar pro storage, coisas que vão pro barco e coisas que não vão pro barco. E aí, morzão? Isso aqui, tudo aqui, deu quase 1.000 quilos. Vamos olhar a suspensão da caminhonete como está. Vamos lá. Suspensão da caminhonete arreada. Olha só como tá. Fora o que tem dentro do apartamento. E agora, tchau Miami! Tchau, Miami! Vamos! Você esqueceu a chave do warehouse? Eu? Não, você esqueceu. Esqueceu a chave do warehouse. Você esqueceu. Volta tudo, pega a chave do warehouse, vai pro warehouse, volta, desmonta a televisão, carrega a mesa de escritório, carrega motor de polpa, carrega mais o quê? Ah, não sei. Umas malinhas lá. Eu acho que um container de 40 pés deveria dar para colocar tudo. O barco eu acho que é pequeno. Já vamos trocar Você o devia ter barco. comprado um 80 pés. Falei.
coisa que nós temos. Pouca coisa que sobrou. Coisa que sobrou. Ainda isso aqui tudo que tem que levar todas essas caixas. Tem Pra onde eu não sei. eletrodoméstico, tem roupa, tem Ferramenta, ferramenta. coisa de barco. Eu tava fazendo a contabilidade de quantas malas a gente montou, quantas caixas a gente fechou e eu parei na 19ª. Depois disso eu não consegui contar mais. Muita coisa a gente deu para duas pessoas muito queridas e mesmo assim o que sobrou, que a gente vai precisar levar, ainda é bastante coisa. Como a gente acumula coisas, nossa, é impressionante. A gente estava num apartamento só de dois cômodos e tanta coisa que a gente guarda. E agora a gente vai ver no barco que a gente não precisa disso tudo. Eles vão fazer uma viagem ao mundo, ao redor do mundo, nos próximos 5 anos. Eles não terão mais casa, a casa deles será esse veleiro. Os 2 são comandantes, os 2 têm se preparado há mais de 2 anos para essa viagem. Os 2 desestruturaram a vida deles aqui em chão, para viver na água. Mas nós fizemos um desafio para ele. Falei, Freire, você não pode simplesmente passear por passear. Aonde vocês chegarem na terra, nós vamos conectar vocês com os nossos missionários e vocês serão apoio dos nossos missionários. Deus abençoe vocês. Depois de uma longa viagem que a gente vai contar em detalhes, cheguei aqui em Milão. Eu tinha agendado um transfer para 7h30 da manhã para ir até a Croácia, só que fiz tudo a reserva certa pelo site, só que na hora de mandar a mensagem para o motorista eu escrevi 7 da tarde, ao invés de 7 da manhã. Tinha pouca coisa na cabeça para resolver, né? Então agora a gente está aqui no aeroporto, consegui contactar a empresa do transfer e eles vão mandar um outro motorista que está aqui na Itália, mas ele deve chegar só 12h30, são 8 e pouquinho da manhã. Mas enfim, tudo resolvido, estamos aqui, um monte de mala ali, ó, as bicicletas, o X está comendo, tá um pouquinho cansado, e ali está o Zé está aqui. E é isso. Vamos aguardar. Cá estamos nós em Vodice, aqui na Croácia. Olha ali quem está ali atrás, o nosso veleiro. E amanhã ele vai para a água. Vamos lá. Tá fazendo? Burro quebrado. Não eu. Ele. Eu não tô quebrado não. Comecei agora. Estamos arreglando o nosso barquinho. Chama arregladinho. Uhul! Conta pra mim o que você acabou de falar. Meu coração tá batendo. Por quê? Esse buço resolveu não vender o barco agora, que tá indo pra água. Eu vou dar uma cacetada na cabeça dele. Agora que a merda tá arrumadinha, vindo pra água... Ele vai, ele já vendeu, é nosso. Tá indo pra água. Follow me! Ó, vamos comemorar aqui a compra do barco. Esses são os antigos proprietários, tá ali tá a Nina. New amigos. New friends. Yeah. Salud. Cheers. Olha só o que a pessoa tá tendo que fazer. Saímos do hotel, pertinho da marina. Conseguimos esse carrinho emprestado aqui, ó. Olha quanta mala. Fora o que tá lá, a bicicleta, os cachorros, vão ser 2 viagens. Olha aí, até os meninos vieram de mudança no carrinho, olha só. Ah, mas como foi sua primeira noite? E a sua, Tevito? Você fez xixi às 3 horas da manhã no barco. Vamos, gordo. Sobe aí. Sobe aí, Zé Gordão. Olha o dia, como tá limpo. Estávamos muito cansados, praticamente desarmamos todas as malas ontem e faltou só uma mala, mas a gente vai arrumar hoje, então a gente estava um prego. Mas olha que dia lindo, X está lá chorando, quer subir. Vem X, vem, esqueceram de você?
faltava água. A gente não conseguia descobrir aqui, porque o manual estava em alemão, né? E a capitã leu em alemão. Você já ouviu que ditado quem não tem cão caça com gato? Nós estamos caçando com esse gatinho azul aqui. Quem não tem ding, quem não tem bote, caça com stand-up, entendeu? Então esse vai ser o meio de transporte dos meninos e nosso, do barco até a terra. E aí, Até mano? chegar o nosso bote, fizemos 2 botes no Brasil. E até chegar nosso bote, nosso motor e tudo, vamos de stand-up. Bora, mano. Boa. Bora. Vamos dizer que em 3 dias que a gente está aqui na Croácia, que a gente já está quase fluente, não? Ah, total. Total. Estamos batendo Hvala, Smokva, Burovnica. Tá gastando o seu croata aí. Ó, tem carnaval. Ah, ali. nema problema! Nema Ó, o problema. carnaval, olha, carnaval. Nema problema? Leva problema. Nema problema. Carregados de compra. E aí, amor? Aí, esse é a minha Maserati aqui. A Maserati dele. Momento lotado, ó. Mochila cheia. Bike aqui. Agora partiu o barco. Aí, freirão chegando do supermercado, lotado de coisas. Primeiro mercadinho nosso, mas não deu pra carregar muita coisa porque muito quente e também a gente tá com 2 mochilas só. Quando a gente for fazer uma compra maior, a gente vai pegar um Uber, um carro, enfim. E Mas agora eu vou ter que mergulhar, porque eu perdi a peça da linha, a peça tá lá embaixo. Eu vou ter que mergulhar para achar a peça. é isso aí.